Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num movimento que mudou para sempre a nossa forma de ver o mundo, a arte e a nós mesmos. O romantismo filosófico. Pode parecer um tema antigo, mas vocês vão ver como ele é super atual e relevante para os nossos dias. Imagine viver numa época de revoluções, onde tudo parecia estar virando de cabeça para baixo. A ciência e a indústria prometiam um futuro brilhante, mas muitos sentiam que algo estava se perdendo. Sentiam que a vida estava ficando cinzenta, sem alma, reduzida a números e utilidade. Foi nesse cenário que o romantismo nasceu, não como uma fuga da realidade, mas como uma tentativa de dar mais cor e profundidade à experiência humana. A grande sacada dos românticos foi dizer: "Ei, a razão é importante, mas ela não é tudo." Eles propuseram uma nova arquitetura para o pensamento, baseada em 3 pilares: a imaginação, o símbolo e a história. Vamos começar pela imaginação. Para os românticos, imaginar não é só sonhar acordado, é uma ferramenta poderosa de conhecimento, uma ponte entre o que sentimos e o que pensamos. A imaginação nos permite ver conexões que a lógica pura não enxerga. Sabe quando você ouve uma música e ela te transporta para outro lugar? Ou quando um poema te faz entender um sentimento que você não conseguia explicar? Isso é a imaginação em ação, revelando verdades que não cabem em fórmulas. O romantismo não queria jogar a razão fora, mas sim convida lá para dançar com a poesia, com o mito e com a música. O segundo pilar é o símbolo. Pense numa bandeira, numa cruz ou até numa obra de arte. Um símbolo não é só um desenho. Ele carrega um universo de significados. A genialidade do símbolo é que ele diz mais do que as palavras conseguem expressar. Ele tem sempre um algo a mais, um mistério que nos convida a interpretar e reinterpretar. Para os românticos, a cultura inteira é um grande sistema de símbolos. Nossos rituais, nossas tradições e nossas artes são como arquivos vivos da experiência humana, esperando para serem reativados por cada um de nós, e isso nos leva ao terceiro pilar: a historicidade. Os românticos foram os primeiros a entender que cada época tem seu próprio jeito de ser e de pensar. Não dá para julgar o passado com os olhos do presente, usando uma régua universal. A história não é uma coleção de fatos, mas uma teia de significados que precisa ser decifrada com cuidado. E onde encontramos a chave para essa decifração? Na linguagem. Cada palavra que usamos carrega ecos do passado, memórias e afetos. A linguagem não é só uma ferramenta para comunicar ideias, ela cria mundos. Nós pensamos com palavras, e essas palavras moldam a nossa realidade. Por isso, estudar uma língua ou um texto antigo era, para eles, um verdadeiro exercício filosófico. Como é sabeis? A arte ganha um status totalmente novo. Deixa de ser mero entretenimento para se tornar uma forma séria de conhecimento. Uma pintura, uma sinfonia, um poema, tudo isso condensa um mundo. Neles, ideias e sentimentos ganham forma, e é através dessa forma que acessamos o sentido. A experiência de ver algo belo, ou até mesmo sublime, menos aquilo que é tão grandioso que nos deixa sem palavras, pode ser profundamente transformadora. Ela nos ensina a sentir, expande nossa imaginação e nos mostra os limites do nosso próprio pensamento. E o indivíduo, o eu, o sujeito romântico, não é um egoísta isolado, mas alguém conectado com sua comunidade e sua história. A liberdade não é fazer o que se quer,
mas ter a capacidade de criar, de dialogar, de participar de algo maior. E para isso, a cultura é essencial. Sem uma boa educação, sem acesso à arte, sem memória histórica, a nossa liberdade fica frágil e a gente acaba virando só consumidor de tendências ou repetidor de slogans. Essa visão de mundo levou os românticos a fazerem uma crítica poderosa à sociedade industrial. Eles não eram contra a tecnologia, mas se preocupavam com um progresso sem rumo, uma aceleração que nos esvaziava de sentido. Como contrapiso, eles propuseram valorizar a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como uma totalidade viva, uma parceira de conversa. Essa sensibilidade ecológica, hoje tão importante, já estava lá. Outro ponto-chave é a ironia romântica, mas não é aquela ironia de deboche. É uma consciência crítica de que todo sistema, toda ideia, toda obra humana é parcial, é incompleta. O sentido é sempre maior do que a nossa tentativa de capturá-lo. Essa postura nos protege do fanatismo, que acha que tem a verdade absoluta, e também do ceticismo total, que acha que nada faz sentido. A ironia nos mantém humildes e com a mente aberta. Falando em mente aberta, o romantismo adorava o fragmento, um texto inacabado, uma ruína, uma ideia solta. Para eles, o fragmento não era um erro, era uma forma de arte que reconhece a impossibilidade de dizer tudo e, ao mesmo tempo, aponta para um todo maior. Ele convida a gente, o leitor, o espectador, a participar, a completar o sentido. Isso nos ensina que o pensamento é um caminho de perguntas, não uma máquina de certezas. Então, como tudo isso se aplica hoje? Pensemos nos nossos dilemas, o poder dos algoritmos, a crise de atenção, as mudanças climáticas, a polarização política. A resposta romântica não seria jogar o celular fora, mas perguntar: para que estamos usando toda essa tecnologia? Qual é o nosso propósito? Ela nos convida a fortalecer as instituições culturais, bibliotecas, teatros, museus, parques. Pede que as escolas formem não apenas técnicos, mas pessoas com sensibilidade e capacidade de julgamento. Em resumo, o romantismo filosófico não é um movimento empoeirado da história, é um convite para reencantar o nosso progresso. É um chamado para cuidarmos da nossa linguagem, da natureza, da nossa memória e das nossas cidades. Ele nos lembra que a vida pode ser pensada como uma obra de arte, onde a gente tenta equilibrar liberdade e forma, caos e ordem. Ao integrar imaginação, símbolo e história, o romantismo nos oferece ferramentas para pensar um mundo mais complexo e mais humano. Ele nos ensina que a verdade não se mede só pela utilidade e que a gente floresce quando dá espaço para a arte, para o ritual e para um diálogo verdadeiro. Espero que essa viagem pelo romantismo tenha sido inspiradora para vocês. Sei voca gusto. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo o que você achou mais interessante nesse movimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima.